Fala, builders! Beleza? Hoje eu vou mostrar como usar metadados nos seus agentes de RAG para deixá-los mais espertos e com maior contexto, beleza? Então, já deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Bom, para demonstrar aqui o funcionamento do metadados com RAG, eu tenho aqui 3 pipelines, tá? Que eu montei. Um que a gente vai usar para indexar os dados. No caso aqui eu vou usar como exemplo uma série de produtos da Amazon, que eu vou puxar aqui em tempo real usando a API da Appfy, vou mostrar daqui a pouco. E aí para cada um desses produtos eu vou indexar no nosso banco RAG, no caso aqui vai ser o Supabase, o nome desse produto, certo? E como metadados eu vou adicionar como informação 4 informações, na verdade, né? Uma vai ser a marca, a outra vai ser o preço, a quantidade de reviews que aquele produto teve e o número de avaliações mensurado por número de estrelas ali, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e mostrar aqui para vocês como é que faz. E aí, depois, para o segundo pipeline aqui, eu vou mostrar como que se faz uma busca usando esses metadados como contexto, né? Dentro da nossa busca ali, usando nosso agente de RAG, certo? E, por fim, eu vou mostrar aqui como é que eu consigo fazer filtros baseados nesses metadados, beleza? Mas antes aqui, para fazer um reviewzinho aqui, vou vir aqui no meu SkyDraw, vou mostrar aqui, basicamente aqui rapidamente a teoria de como funciona aqui a questão dos embeddings dentro de um banco vetorial, né, para a gente poder usar RAG, e como esses metadados mudam ali um pouco da semântica de cada embedding ali, tá? Se você quiser saber mais detalhes de como configurar o Supabase para suportar esses dados aqui, esses embeddings que eu vou falar aqui agora, eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu fiz só sobre isso, tá? Como é que você configura um RAG de ponta a ponta para iniciantes, beleza? Mas, voltando aqui para o nosso SkyDraw, eu tenho aqui basicamente como é que funciona aqui, né? Eu vou ter aqui o nosso texto, que no caso aqui vai ser os nossos produtos, beleza? Um exemplo que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. E aí, essas informações desses produtos, eu vou quebrar em vários chunks, né? Ou seja, em pedacinhos ali. E cada um desses pedacinhos, eles vão ser representados por embeddings, que a gente chama de embeddings, que são nada mais do que representações numéricas dentro de um vector store, ou seja, de um banco de dados baseado em vetor. Que no nosso caso a gente vai usar o Supabase para isso, tá? Mas aqui, voltando aqui para os detalhes dos nossos chunks, como é que vai funcionar os nossos metadados? Como é que eles são representados dentro do nosso vector database aqui? No caso aqui, cada chunk ele vai representar um produto, certo? Então, vamos supor que eu tenho aqui o produto 1, o produto 2 e o produto 3, certo? Cada um desses carinhas aqui vai ter uma representação numérica, que são aqueles embeddings, dentro do nosso vector store, certo? E aí, para cada um desses caras, ele vai ter, além da representação que eu vou, no caso aqui eu vou usar como nome do produto, ele também vai ter, para cada uma desses carinhas, vai ter alguns metadados. No nosso caso vai ser a marca, reviews e preço, certo? E também as estrelas aqui que não está aqui. Mas eles seriam os metadados para cada um desses embeds aqui, correto? Isso aqui, os metadados, eles não influenciam na busca semântica quando o seu agente for fazer, tá? Ele vai trazer os embeddings que têm maior similaridade com aquela busca que você quer e, além disso, ele vai trazer informações adicionais que seriam seus metadados, beleza? Qual é a vantagem disso? A gente tem 3 vantagens aqui principais, né? Você adiciona mais contexto, certo? Para o seu embed ali, certo? Então você consegue trazer mais informações baseado naquela consulta que você quer ou naquela pergunta que você está fazendo para o seu agente de RAG. Ele vai trazer informações adicionais das quais ele pode também compor a resposta, correto? Você tem uma melhor organização dos dados, ou seja, você pode organizar melhor os dados quando você tem um conjunto de dados ali que tem uma série de informações importantes, mas não necessariamente você consegue indexar ela dentro de um único embed ali, então você pode adicionar esses metadados para deixar melhor organizado suas informações, tá bom? E, por fim, você consegue fazer filtros. Te dá a opção aqui de fazer filtros específicos baseado naquele metadado, beleza? Então, vindo aqui para a prática, aqui no nosso N2N, eu tenho aqui esse carinha aqui que ele vai fazer a nossa indexação dos nossos dados, tá? Então eu tenho aqui um banco aqui no Supabase vazio, uma tabela. Lembrando que se você quiser entender melhor como funciona a configuração do Supabase para virar um Vector Database, vou deixar aqui no card, aqui em cima, o vídeo que eu fiz só explicando como é que você configura um RAG, tá? Bom, então aqui eu tenho o nosso Supabase, certo? Vazio, no caso uma tabela de documents, chamada documents aqui, correto? Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho um formulário aqui, um nó de formulário, que ele vai receber basicamente só o nome do produto que eu quero. Então eu vou colocar aqui no caso, eu vou dar um exemplo de microfones, né? Poderia ser microfones, poderia ser, sei lá, bola de futebol, raquete de tênis, qualquer coisa que você quiser.
para que eu busque esse tipo de produto e eu indexe ele no meu banco vetorial, beleza? Depois disso, ele vai passar aqui para... Eu tenho um nó aqui de HTTP request, que basicamente vai fazer uma chamada HTTP do tipo post para a API da Apify. Para quem não conhece, vindo aqui, a Apify é um marketplace de várias APIs para você fazer scrapping de dados na internet. Então você pode fazer o cadastro aqui, você ganha alguns créditos gratuitos mensais aqui para você poder fazer teste, etc. E aí, uma vez que você tem o seu cadastro feito, você pode vir aqui pesquisar. No meu caso, eu quero informações de produtos da Amazon. Então eu vou colocar aqui Amazon. Beleza? E aí eu vou usar esse cara aqui, ó, Amazon Scrapper. Beleza? Uma vez que eu usei esse cara aqui, veja que eu posso colocar um parâmetro aqui que seria o nome do produto. Eu já fiz um teste aqui no caso e eu coloquei microfone, certo? E aí eu vou mandar executar. Aqui eu tenho algumas outras opções que eu posso adicionar ou não, mas basicamente eu quero retornar informações de produtos que tenham no título microfone, perfeito? Aí uma vez que eu executei isso, ele vai me retornar aqui as informações daqueles produtos. No caso aqui, vou colocar aqui no formato JSON, eu coloquei para retornar até 25 itens, tá? Então aqui ele me traz todos os produtos que tem a palavra microfone ou fazem parte da categoria microfone ali, tá? E aí, o que acontece aqui? Se eu vim aqui no input, tá vendo que eu configurei aqui, ó, se eu voltar aqui no meu ator, no meu input aqui, tá vendo? Eu configurei aqui para colocar 25 itens. Então eu posso colocar 25 itens aqui. Aqui eu já pulei a palavra microfone. E aqui no JSON, ele já me traz aqui, no formato JSON, qual que é o payload que eu tenho que chamar lá na minha API, tá? Então, voltando aqui para o meu N2N, aqui na minha API, eu estou chamando ela aqui, certo? Coloquei aqui o endpoint. Lembrando que o endpoint, você pode pegar ele aqui, você volta aqui de novo nos seus atores, no seu Amazon Scraper aqui no caso. Aí você vem aqui, tá vendo, no canto superior direito, API, você clica nele, API Endpoints. Aqui você vai ter os endpoints para poder chamar lá no seu N2N ou no seu código, caso você esteja usando alguma linguagem de programação, beleza? No caso aqui eu estou usando esse daqui, tá? Ele vai me retornar sincronamente todos os itens depois que terminar a execução, beleza? Então esse cara aqui eu copio, ele vai vir com a minha API key aqui já na URL, e aí eu vou configurar ele aqui, e aqui com o meu token, né, no caso aqui, né, aqui seria a URL, certo? E aqui na informação na URL vai adicionar a palavra token com a minha API key que eu gerei lá na Apify, beleza? Uma vez que eu fiz isso e mandei executar, ele me retornou aqui, tá vendo? 25 itens, beleza? Então aqui eu tenho todos os itens que eu vou usar para indexar no meu banco. Uma vez que eu tenho esses itens aqui, eu vou interar entre cada um deles, e aí eu vou adicionar esse nó aqui, que é o Supabase Vector Store. Então aqui, na verdade, né, Supabase, eu vim aqui. Tá vendo? Tem aqui o Vector Store, certo? Aí com esse Vector Store, eu vou adicionar um nó aqui de qual é o tipo do embedding que eu vou usar, né? Então, no caso aqui, eu estou usando o embedding da OpenAI no estilo small aqui, certo? E no data loader, né? No data loader aqui, no caso, eu vou falar para ele o seguinte, que eu vou indexar cada um dos dados que está vindo lá, né? Cada um dos produtos, no caso, e para a informação que eu quero, eu vou colocar aqui, na verdade, JSON, certo? O tipo JSON de dados. E aí, aqui eu vou falar para ele, eu quero especificar qual dado que eu quero indexar, não quero indexar todos os dados que estão me retornando, vem uma série de dados lá, né, que eu não quero indexar, então eu vou especificar quais deles eu quero, né, e aqui para o dado em si, né, do embedding, do chunk lá, eu vou pegar só o título do produto, certo? Então, como embedding principal vai ser o título do produto. E aí, para as opções de metadados, eu vou adicionar aqui, né, as opções de metadados, eu vou adicionar aquelas 4 informações. Ou seja, eu vou adicionar aqui a marca, né? Então eu vou pegar a informação aqui da marca, certo? Que está aqui do meu lado esquerdo, e vou colocar aqui. Eu vou pegar a informação do número de estrelas que tem da avaliação, certo? E vou colocar aqui também, e assim por diante com reviews e com price. Então eu tenho aqui reviews count, e aqui eu tenho o price aqui em cima. Perfeito? Então eu vou falar que esses são os metadados do meu embedding ali, perfeito? E aí, uma vez que eu fiz isso, aqui no meu Vector Database, ele simplesmente vai usar a operação de inserir documentos, né, naquela tabela de documentos, e o tamanho do batch de cada embed vai ser no máximo de 200, tá? O tamanho dele. Beleza? Aqui as credenciais, perfeito? E aí, uma vez que eu fiz isso, tá vendo que o meu banco aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui para ele, tá vendo que ele tá vazio, né? Se eu mandar executar esse carinha aqui agora, eu vou só deixar esse aqui, ele estava fixo como um teste que eu estava fazendo, com a palavra microfone, então eu vou executar ele, e para vocês verem aqui o formulário. Então eu vou clicar aqui em Execute, aí ele vai me abrir um formulário,
Deixa eu copiar o link aqui, colocar aqui na aba. Beleza, então ele vai abrir esse formulário aqui. E aqui eu vou usar, eu quero produtos do tipo microfone, certo? Então dou aqui um submit. E aí, uma vez que der um submit, ele vai começar a executar, tá vendo? Faz a consulta lá na AppFi, e aí para cada item que ele retornar, ele vai indexar no meu banco de dados aqui, no Supabase no caso, tá? Então ele tá exatamente fazendo isso agora. Aí ele vai terminar, terminou, beleza? Aí se eu vier aqui no meu Supabase e dar um refresh aqui, aí ele me retornou, tá vendo? Todos aqueles produtos lá, os 25 produtos que eu pedi para ele trazer. Então veja que ele me trouxe aqui como informação no content aqui, que seria o meu embedding principal ali, né? Os nomes dos produtos, né? Os títulos aqui, certo? Aí aqui ele tem uma coluna chamada metadata, que seria o quê? Seria aqueles dados que a gente falou lá, que é a range, a marca, o preço, as estrelas, a avaliação e o número de reviews que está aqui embaixo, reviews, beleza? E aqui a representação numérica dele no banco de dados, beleza? Então aqui eu tenho os dados já indexados no meu Vector Database. Uma vez que fiz isso aqui, eu posso vir aqui agora no meu pipeline de consulta, no meu agente, que agora o meu agente vai fazer o quê? Aqui eu coloquei só um chat trigger para a gente testar como exemplo, e aqui eu tenho um agente, né, de RAG, que ele basicamente aqui tem um prompt bem simples, que fala para ele usar o Supabase como uma ferramenta para buscar informações de uma consulta que eu vou fazer para ele, e ele me retornar informações sobre aquele produto nesse formato aqui, no caso, que eu quero nome, marca, preço, estrelas e reviews, beleza? E aí, uma vez que ele fez isso, ele vai usar meu Supabase aqui para fazer a consulta e retornar isso aqui para o meu chat aqui, tá? Para o meu agente retornar para o meu chat. Então, se eu vier aqui e pedir para executar o meu chat, ele abriu aqui, deixa eu só subir aqui, beleza? Eu vou falar o seguinte, ó, quais produtos possuem reviews maiores que 5.000. Aí eu mando ele executar. Ele vai executar aqui pra gente. Então ele está executando aqui, constando lá no meu RAG, retornou. Aí aqui ele me retornou, tá vendo? Os produtos que possuem mais de 5.000 reviews são o HyperX e o Sign Machine. Então ele me retornou aqui os que são mais relevantes na opinião dele, né? Então ele me retorna aqui a descrição do produto, a marca, a avaliação e o número de reviews. No caso aqui, tá vendo? Esse aqui teve 21.000 reviews, com 4.6 de avaliação, e esse aqui teve 26.000 reviews, com 4.3 de avaliação. Beleza? Então ele usou aqui a pesquisa dentro do RAG baseado naquela informação de metadados, ou seja, ele usou o contexto dos metadados para compor a resposta do meu RAG, né? Então, se eu vier aqui no meu Supabase agora, no meu Vector Database aqui, no nó dele, tá vendo que eu estou limitando em 20, né, no máximo, e aqui eu estou pedindo para ele incluir os metadados como resposta. Ou seja, ele não pediu para fazer uma pesquisa sobre o nome do produto. Então, no caso ali, eu poderia usar o título direto na pesquisa, mas eu falei para ele, ó, eu quero que você me retorne só os produtos que tenham reviews maiores que 5.000. Então, ele usou o metadado como parte do contexto da pesquisa. Então, eu coloquei aqui, include metadata, ele trouxe isso como parte do contexto da pesquisa, tá? E aqui eu estou fazendo um re-rank, né, dos resultados, usando o Cohere aqui, certo? O Cohere nada mais é que um serviço que eu estou usando adicionalmente aqui, para depois que ele retornou os meus, sei lá, meus 10 ou no máximo 20 ali resultados, ele vai passar por uma outra avaliação usando esse Cohere, que ele vai pegar só os top 5 aqui no caso, certo? Daqueles 20 que tem mais similaridade com a pergunta que eu fiz do ponto de vista da resposta mais assertiva, certo? E para vocês fazerem aqui, usarem o Cohere, vocês vão precisar fazer o cadastro aqui, para quem quiser usar aí, né, no Cohere.com, tá? Então, uma vez que você fez o cadastro aqui no Cohere.com, você pode utilizar aqui a camada gratuita deles, né? Eles têm aqui mensalmente, usando o serviço de re-rank deles, tá? Beleza? Então, se quiserem mais detalhes aqui de como funciona essa parte de re-rank, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só explicando isso, tá bom? Bom, beleza. Então, aqui no meu pipeline do RAG, é assim que ele funciona. Baseado, ele está usando os metadados como contexto da minha consulta também, tá? Mas eu posso fazer também só um filtro específico baseado naquela consulta, porque aqui ele usou o metadado como contexto para trazer informações baseado no que eu perguntei para ele. Mas eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Nesse outro pipeline aqui, que eu também tenho um formulário, deixa eu só deixar ele aqui não pinado. Aqui, basicamente, eu estou falando aqui para ele, ó. Eu quero que você me traga produtos dessa marca específica. Então, eu só quero daquela marca,
certo? Só que como a marca está nas informações dos metadados, eu tenho que falar para ele, então eu quero que você pegue dos metadados e não tente fazer uma similaridade baseado no título do produto. Então, como é que eu faço isso? Aqui tem esse form, aqui no meu agente RAG eu tenho o mesmo prompt que eu usei no agente anterior, certo? Não mudou nada aqui nesse caso. E aqui no meu Vector Store aqui, no meu nó, eu estou falando para ele o seguinte, ó, eu quero que você pesquise lá nos meus documentos, né? E me retorne no máximo 4 respostas, mas eu vou incluir os metadados na pesquisa e eu quero que você filtre o metadado do tipo marca, ali nesse caso, onde seja igual o que eu estou passando para ele no formulário. Então, ele só vai me trazer, de fato, os produtos que são iguais àquela marca. Beleza? E aqui eu não estou usando o rerank porque eu não quero que ele reordene a minha pesquisa. Eu só quero que ele traga, de fato, baseado no filtro do metadado, aonde aonde a minha marca é igual àquela que eu estou, de fato, especificando ali. Beleza? Então, se eu mandar rodar isso aqui, vou mandar rodar esse carinha aqui. Aí ele me abriu aqui esse formulário e aqui me pede a marca. No caso, eu vou colocar o Fine, que é uma que eu sei que tem lá. Eu vou mandar em... Beleza, mandei. E aí ele tá pesquisando agora, só por aquela marca. Beleza? Aí aqui, como não tenho nenhuma saída, nenhum output, eu tenho que abrir aqui para ver as respostas. E aqui, tá vendo? Ele me trouxe aqui, coloca aqui em tabela. Eu coloquei no máximo 4, ele me trouxe 3, tá vendo? Então tem 3 produtos aqui do tipo Fifine lá no meu Vector Store. Então tá vendo? Fifine Game USB, Fifine USB XLR Dynamic e eu tenho um Fifine USB Microphone Metal aqui, certo? Então ele me trouxe, de fato, todos que tem a marca, no caso aqui, né? Seria essa informação aqui, né? O brand, né? Brand igual Fifine. Beleza? Então, dessa forma você consegue utilizar os metadados aí para tanto dar mais contexto para os seus agentes RAG, quanto fazer filtros customizados baseado naquele metadado especificamente. Beleza, gente? Se gostou, deixe seu like aqui. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu, tchau!